A paz de em Alcha, louvado seja o nome do Pai, o Eterno. Vamos continuar. Uma nova passagem na Bíblia etíope revela algo perturbador sobre a ressurreição de Alcha. As igrejas transformaram-se em sedes políticas. Os bispos se tornaram príncipes. Os pobres, a quem o Yahshua havia explicitamente colocado no centro dos seus ensinamentos, tornaram-se a população que a igreja institucional mais consistentemente negligenciou. A tradição etíope não chama isso de acidente, chama de traição, que ele previu aquela sobre a qual alertou seus discípulos 40 dias após ressuscitar dos mortos. Ele se colocou diante deles e lhes disse exatamente o que aconteceria com o seu nome. E aconteceu de qualquer forma, quase exatamente como ele havia dito. É isso que diz a passagem, e não termina aí a luta entre as duas chamas. Agora, os estudiosos aprofundam-se ainda mais, e é aqui que o ensinamento pós-ressurreição deixa de ser uma crítica institucional e se torna algo que parece ter sido escrito para o momento atual. O Yahshua diz aos seus discípulos que a sua morte não foi como eles pensavam. A morte, diz, ele não é um fim, é mais como trocar de veste. O corpo é uma roupa temporária, material, impermanente, emprestada. Quando o corpo se desvanece, o espírito continua sempre sem interrupção. E essa simples ideia transforma toda a estrutura da fé, em vez de esperar por uma ressurreição singular no fim dos tempos. Estrutura sobre a qual o cristianismo ocidental construiu. Tudo a visão etíope centra-se na natureza eterna e continua do espírito. O mundo físico torna-se uma passagem temporária, não um lá permanente. Você não é o seu corpo, você está de passagem. E então surge o ensinamento que ressoa em todas as tradições de sabedoria que já existiram em qualquer lugar da terra. Ele diz que todo o ser humano carrega duas chamas interiores. Uma chama se estende em direção à luz e a outra se apaga em direção à escuridão. Cada pensamento que você tem, cada palavra que você profere, cada escolha que você faz, tudo isso alimenta, moldando o momento a momento, a direção para onde a alma está viajando. Não existe meio termo nessa visão. Você está sempre escolhendo, você está sempre alimentando uma chama ou outra. A jornada espiritual não é determinada pelo prédio em que você se senta no domingo, pelo credo que você recita, pelo ritual que você realiza. Ela é moldada pelas escolhas diárias e implacáveis que você faz quando ninguém está olhando. E então a coisa mais difícil de toda essa passagem, o Yahshua ressuscitado descreve uma condição que ele chama de morte em vida.
pessoas que parecem vivas, que se movem pelo mundo, comem, falam, riem, mas que permitiram que sua luz interior se apagasse. Elas preencheram o vazio com orgulho, com o acúmulo de riqueza, com a fome de status e poder. Por fora, nada parece errado. Irmãos, precisamos entender, ainda que seja difícil de compreender, a palavra do nosso Pai é sem dúvida muito profunda. E eu creio que nós não conseguiremos ir até o fim desse profundo, mas pelo menos temos que tentar. A palavra diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Em outras palavras, busque a verdade, somente a verdade, pratique a verdade, viva a verdade, ame a verdade, honre a verdade, e seja liberto de todas as prisões, de todos os impedimentos, para fazer a vontade de o Eterno. A hora é agora. Precisamos entender que muitos têm abandonado a luz e deixado que o inimigo preencha a sua mente, seu coração, de vaidade, de orgulho, de acúmulo de riquezas, de fome de status e poder. Nós temos visto nos nossos dias atuais, mas lá na palavra, Yahushua chamou a atenção dos religiosos, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da vontade do Criador? É preciso nós entendermos que o homem vazio, ele é preenchido pelo inimigo, pelo que é das trevas, já que ele tem resistido à luz, à vontade do Pai. O inimigo vai lá e enche o coração, a mente, a alma do indivíduo de maldade, de perversidade, de crueldade. Portanto, vamos fazer por onde entender que tudo que aconteceu por parte dos religiosos o Yahushua disse antecipadamente que aconteceria. E tudo observado pelos religiosos, quando souberam da ressurreição de Yahushua, eles criaram
uma religião baseado na instituição Igreja Romana. E, por outro lado, não se contentando, eles começaram a perseguir os que se encontravam na luz, que estavam procurando passar a verdade para os moradores da terra. É preciso nós entendermos que a vida espiritual não é fácil de se levar, porque requer de nós uma renúncia de tudo aquilo que entendemos que é impedimento. Temos que renunciar para estarmos livres, para buscar uma nova vida através de um novo comportamento, para dar testemunho de uma vida transformada pelo poder de Al, liberta pelo poder da palavra de Al, que é a verdade. Então precisamos entender isto e buscar sempre mais, como a palavra diz: quem é santo, santifique mais ainda. Quem é puro, purifique mais ainda. Quem está orando, a mesma forma, ore mais ainda. Quem está lendo a palavra, leia mais ainda. Busque mais e mais ainda, porque está escrito: crescer na graça e no conhecimento, para que possais entender a vontade do Pai nas vossas vidas. Precisamos buscar, porque está escrito: o meu povo tem sido destruído porque falta-lhe o conhecimento. Quanto mais buscamos, nós vamos descobrindo a profundidade da verdade. Mas não podemos esquecer de uma coisa: a quem o Pai der mais em conhecimento, Ele também cobrará mais. Então, não se preocupe, não temas, busque tão somente para que sejas o instrumento da parte do Pai, para levar a verdade a todos os povos, a fim de que o nome do Pai seja glorificado. Isso que é o mais importante. Portanto, muita coisa no sistema religioso já concretizado, estabelecido, está errado, contrário à verdade. Não foi à toa que o Yahshua disse: raça de víboras, quem vos ensinou fugir da vontade de Yahweh, porque o Yahweh tem um plano em cada vida, mas é preciso estarmos submetidos ao Espírito Santo
para entender a boa e agradável vontade de Yahweh. Está escrito: melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. E precisamos entender que toda a estrutura religiosa que foi montada foi para pegar as pessoas com seus tentáculos e manter-se aprisionadas. Mas a palavra é clara: somos passageiros neste mundo. E também a palavra é clara quando diz que temos que estar longe de todas as tradições na terra, criadas pelos homens, que foram inspirados por Satanás, com o propósito de distrair a humanidade. Então é preciso entender que não podemos deixar que a luz que está dentro de nós venha se apagar. Porque é necessário também entender que está escrito: lâmpada é para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós precisamos da luz para poder estar visualizando o caminho, porque por certo o inimigo sempre tenta distorcer, colocar atalhos, para nos tirar do caminho. E nós sabemos que o caminho é Yahushua, a verdade e a vida. Ele veio, para trazer-nos coisas tremendas. E nós também precisamos entender que nos 40 dias em que Yahushua permaneceu aqui na terra, nós vemos que é preciso entendermos que muitas coisas aconteceram. Nós vemos em Atos o Yahushua se ascendendo às alturas. E foi dito: ele está indo e voltará. Então, o que devemos fazer é esperar. Salmo 40. Espera com paciência no Senhor, porque Ele está ouvindo o seu clamor e vai responder. Então logo chegar a hora, Yahushua vai estar nas nuvens. O Espírito Santo nos levará ao encontro de Yahushua nas nuvens. E os anjos vão estar com Yahushua nas nuvens, rodeados de grande poder. A trombeta vai estar lá tocando. É necessário entendermos que o Pai prometeu e Ele vai cumprir. Todas as coisas
coisas. E Alça foi claro ao dizer, eu e o Pai somos um. E ele também disse, eu voltarei para receber vocês, é claro, nas nuvens, para que vocês estejam comigo, onde eu estiver, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, irmão, vamos fazer por onde? Esse negócio de ficar questionando sempre, cuidado, que nós podemos estar questionando o que é do alto, que não pode ser questionado. Então, é nesta hora que é preciso ter o dom do discernimento para entender o que está sendo passado. A palavra de vida eterna é de vida eterna para aqueles que são espirituais. Agora, para aqueles que estão na carne, que é nascido da carne, eles vão questionar, porque não estão libertos. Pedro não estava liberto e causava problemas terríveis. Chegando um momento em que Alça dissera, Pedro, vá se converter e depois vai ter com seus irmãos. Por quê? Uma pessoa que ainda não está convertida, ele não entende que é espiritual. Por isso, ele acaba causando contendas, discussões, dúvidas acerca da verdade que está sendo entregue. A hora é agora, o momento é chegado. Irmão, amigo, se batizando, se inscreva no canal, ajude o canal nos comentários, faça a tua pedido de oração, compartilhe, dê o seu joinha lá e lembrar que aquele que abençoa é abençoado, aquele que ajunta também é abençoado e aquele que é por nós também é abençoado. Então, glória a Deus!